Quando eu falo com você e você não fala, quando você fala comigo, eu não respondo, eu não te entendo, você não me entende, meu pai. Diz que você não gosta de falar comigo, mamãe, comigo, mas quando vou falar com meu irmão, ele também não fala. Depois ele fala, eu não falo quase nada disso acontece com as pessoas que eu falo. E quando elas vão falar comigo, eu também não falo. Não, não, não. Quando eu falo com você, você não fala, vai entender.